Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Samelcast, o podcast que transforma informação em saúde. Hoje vamos navegar pelo mundo das dietas e da alimentação saudável, sem cair nas armadilhas das modinhas que estão por aí. Junto comigo temos hoje 3 pessoas muito especiais, a doutora Blanca Espinar, médica endocrinologista, Yasmin Mohammad, nutricionista e coordenadora da nutrição hospitalar da Samel, e Elisandra Valente, sócia proprietária da Estrela de Anis, a loja que tem partes de produtos naturais e alimentação saudável. Hoje em dia, a gente ouve muito falar sobre dietas e temos inúmeras dietas por aí. Qual é a importância da pessoa procurar uma ajuda profissional para fazer uma dieta personalizada, em vez de simplesmente seguir a dieta que ela leu em algum site ou às vezes que a vizinha está fazendo? Legal. Importantíssima pergunta, né, doutora Zaira? Primeiro, é importante a gente pensar na individualização. O organismo, ele nunca vai ser igual ao outro, nós somos únicos. Então, é pensar, cada pessoa, ela tem uma individualidade e a gente precisa pensar qual a especificação, né, qual o objetivo que aquela pessoa precisa. O histórico de saúde também de uma vai ser diferente de outra, né, de saúde, enfim. Então, a gente tem que sempre pensar nessa personalização e não seguir simplesmente o modismo, né? E junto que jogam nas redes sociais e simplesmente ir, porque o que pode ajudar uma pessoa não pode ser tão benéfica para outra. Então, temos sempre que trabalhar a individualização, pensando de forma muito específica na saúde da pessoa e do que ela precisa, né? A doutora já deve saber que vem muita gente procurando, né? Falando sobre, seguindo de forma indevida e acaba que prejudica. Isso pode até levar a alguns gatilhos também nutricionais, porque pode funcionar para uma e ela quer que funcione para ela, mas acaba que piorando. Então, você sabe que a gente vê muito artista, né? Os artistas, às vezes, para fazer bastante. um filme, eles têm que mudar completamente. Eu até tô lembrando aqui do Hugh Jackman, que fez o Wolverine. Para ele fazer o papel do Wolverine, ele teve que seguir uma dieta com uma equipe multidisciplinar, claro, com uma carga de proteínas enormes, porque ele fazia muitos exercícios, né? Então tinha que balancear isso. E o resultado ficou perfeito para ele, porque foi personalizado para ele. Com certeza. Se uma outra pessoa tivesse feito essa dieta e talvez não tivesse com a quantidade de exercício adequada, alguma coisa assim, talvez ela ia ter outros problemas. Sim. Sobrecarga renal, né? Com certeza. Ou desequilíbrios, né, diversos, alterações de vitaminas. Né, doutora Blanca? A senhora às vezes pega algumas pessoas assim que vão seguir uma dieta e aí começa a ter muita alteração. Eu oriento. Tem que comer isso, não pode comer isso, tem que comer tantas... Dependendo do peso do paciente também, né? Vou dizer, uma dieta tem de 1.200, 1.500 calorias, dependendo disso. Aí eu oriento mais ou menos o que o paciente tem que comer e eu encaminho para o nutricionista. Geralmente essa é a minha função, né? Porque eu encaminho simplesmente, mas antes eu oriento. Vai comer isso, não pode comer aquilo, pode comer isso. Então, sobretudo para os diabéticos também é importante a dieta, e para perder peso também é outra dieta, né? Exatamente. Cada um tem uma dieta diferente. Então, para isso, o melhor é um caminho para o nutricionista mesmo. Falando em dieta, uma das dietas que a gente ouve muito por aí é a dieta detox. E a dieta detox, as pessoas acreditam que seja para desintoxicar o organismo, né? Isso é verdade? Isso tem... O nosso organismo precisa dessa dieta para se desintoxicar? Então, eu vejo que a dieta detox hoje ela veio com o marketing, né, enganoso, que é para vender justamente produtos milagrosos, né? Eu vou evitar o envelhecimento vendendo essa dieta personalizada para detox. Não existe uma dieta que vai desintoxicar nosso corpo. Não tem embasamento científico, né, comprovado hoje que de fato vai ajudar. Pode ajudar, sim, nos inchaços, né, na forma também do emagrecimento, mas também tem que ter um acompanhamento muito rigoroso, nutricionalmente falando, porque
Geralmente, essas dietas, elas vêm com restrições muito rigorosas. E aí pode ter os distúrbios, né, ou carências nutricionais, e até ativar gatilhos negativos, ou seja, a pessoa faz o efeito rebote. Então, ela emagrece ali a curto prazo, ela consegue dar uma enxugada no corpo, digamos assim, mas existem mecanismos no nosso organismo que tem esse papel, que já faz esse papel, que é os nossos rins, o nosso fígado, que já tem esse papel de desintoxicar, né? Enfim, e não a dieta especificamente vai fazer isso. Então, tem que tomar cuidado, tem que ter um acompanhamento. E a pessoa pode até se frustrar, porque quando ela volta à rotina alimentar, que ela já era habituada, então acaba tendo reganho de peso. Poxa, o que aconteceu? Eu estava indo tão bem. E aí pode até vir com algumas carências nutricionais. Então, esse acompanhamento mais de perto, né, personalizado, específico, tem que estar andando juntinho ali com o nutricionista, mas não existe, é um mito. E algumas pessoas, elas têm o hábito, às vezes, de pular refeições ou fazer o jejum intermitente, que fica muito tempo de jejum. Quais são os cuidados que nós devemos ter, ou que as pessoas devem ter, ao adotar esse tipo de prática? Bem, o nosso corpo, ele sempre fala. A gente tem que sempre entender o que o paciente busca e o que ele aceita também. Como eu disse, o nosso organismo, ele é muito individual. Então, o que é bom para mim, se eu consigo fazer um jejum, por exemplo, que é o que tem na moda aí de 16 horas, né, que em dias alternados, então pode fazer muito bem para mim. Mas se eu tentar essa mesma estratégia para você, não pode ser tão benéfica. Aí vem tonturas, fraquezas, né? Por exemplo, pele ressecada, as pessoas acabam esquecendo também de tomar água, então pensa que o jejum ele é para ficar zero comida, zero ingesta, qualquer tipo de ingesta alimentar. Então a gente tem que saber personalizar. E aí entra várias estratégias nutricionais para isso. Então é entendendo e sentindo aos poucos o que cada organismo aceita e respeita, né? Respeitando também a individualidade de cada paciente. Então não é indo de forma tão radical, mas o jejum intermitente ele ajuda, ele é uma das estratégias nutricionais que a gente utiliza bastante para atingir o emagrecimento, só que claro, com acompanhamento. E às vezes tem algumas pessoas diabéticos, por exemplo, às vezes vai adotar esse tipo de dieta. Talvez não seja o ideal, né? Ainda mais. Não, só tem, diabetes só tem fazer uma dieta hipocalórica para controlar a glicose. Só isso, né? Junto com os medicamentos, aí a gente controla. Mas exercícios que eu faço, né? Eu digo, tem que fazer exercício para controlar a sua glicose. Assim, a dieta sozinha não vai controlar tão bem. Tem que fazer o exercício. E eu mando, assim, eu mando para o nutricionista e encaminho para o exercício, além dos medicamentos que tem que tomar. O contrário até do diabético é até interessante tu citar, porque ele realmente precisa se alimentar nos horários adequados. Então, para justamente não dar aquele pico de insulina, né, e abaixa demais do açúcar, porque, por exemplo, muitos pacientes também vêm já com a medicação, então tem que ter um controle rigoroso, aí já entra outro tipo de estratégia. É importante citar que pacientes diabéticos têm que tomar esse cuidado. Obesidade também, tem muita gente, infelizmente, que está entrando ali na obesidade e acaba, às vezes, entrando numa dieta que talvez não seja o ideal para aquele momento. Uma dieta que divide muitas opiniões. Aqui é uma dieta bem... que está na moda, então acho que a gente tem que conversar também, que é a dieta cetogênica. Quais são os perigos que a gente pode estar ignorando? Ou será que ela é a dieta que veio como aquele headline que todo mundo fala, que é a cura da obesidade? Isso, fale um pouquinho dela, por favor. Bem, a dieta cetogênica, ela vem prometendo isso e ela ajuda, realmente ela ajuda, porém com estratégias corretas. A dieta cetogênica, ela veio, né, é até interessante como ela surgiu, foi um pai que ele estava buscando, um filho era epiléptico e esse pai viu que quando ele fazia a retirada do carboidrato de forma drástica, o filho dele tinha menos os ataques ali da epilepsia. E aí veio os estudos também para diminuir os sintomas do Alzheimer e outros. Então, o que é a dieta cetogênica? A dieta cetogênica nada mais é que a alta do carboidrato, baixa drástica, alta da proteína, baixa drástica do carboidrato e de gorduras boas também. Então, a pessoa ao reduzir o carboidrato, ele ativa a cetose, né?
que é basicamente a baixa ali da glicose, e o nosso corpo ele precisa usar alguma fonte ali de energia. O que ele vai utilizar? Cetose nada mais é que pegar a gordura e utilizar como fonte de energia. Então, pode ser uma estratégia. Só que a longo prazo também tem que ter esses cuidados, porque o nosso corpo, ele fala. Então, pode vir as tonturas, pode vir fraquezas, pode vir enxaquecas, inclusive. Então, o que é para melhorar uma coisa não pode piorar a outra. Tem que sempre ter esse equilíbrio. Mas é uma das estratégias que funciona muito bem, inclusive. Colocando aí dessa maneira é interessante. Como a gente aumenta muito a quantidade de gordura, tem até alguns riscos, né? De aumento do colesterol ruim, do LDL. Exatamente. E a pessoa ter outros riscos depois aí cardiovasculares. Então, ela pode ter um problema cardíaco relacionado a isso. É importante ressaltar qual tipo de gordura, né? O tipo de gordura que a gente traz na cetogênica é gordura boa. Então, fonte ali de avocado, abacate, ovo, azeite extra virgem. As oleaginosas, inclusive, o povo só coloca ali a castanha do Pará e a castanha do caju, e não é bem assim. Também tem o pistache, tem a linhaça, que ao ser triturado também tem gordura boa. Então, é saber pontuar qual tipo de gordura. E pode ser uma estratégia para aumentar a gordura boa, né? E diminuir os níveis de triglicerídeos. Então, é importante também orientar o paciente qual tipo de gordura, não indo para as gorduras industriais. Então, é basicamente isso, ajuda, né? Sempre é que a gente está pontuando, né? Sempre a orientação é importante. Exatamente, acompanhamento com Acompanhamento é profissional, tudo. com certeza. E, Elisandra, muita gente tem dificuldade de preparar a sua própria refeição saudável. Eles acham que é difícil de fazer, porque eles não sabem bem por onde começar. Então, como que ali no Estrela de Anis vocês ajudam a driblar essa ideia, né? Como é que você pode dar aí algumas dicas que as pessoas podem fazer para conseguir preparar uma refeição saudável em casa? Então, primeiramente quero agradecer o convite. Eu achei muito bacana e interessante ser pontuado essa pauta sobre saúde. Estava conversando agora com a doutora também, ali sobre essas estratégias. Quando a gente começou na loja, nós sentimos... Era para ser uma loja de produtos naturais a granel. E alguns lanchinhos. E aí veio uma procura muito grande, pessoas que estavam fazendo dietas low carb, acetogênica, e queria desintoxicar. E realmente funcionava. E aí pediram para a gente fazer algumas preparações. Eu já trabalho na área de alimentação há 22 anos, na indústria alimentícia, de produção de alimentos para o distrito, né? Então, eu já vim da cozinha, eu não queria mais. Aí eu disse, não, eu vou inventar alguma coisa, vou criar alguma coisa. E a gente criou um omelete, a nossa crepioca, que por sinal, eu reinventei a crepioca, porque a gente comia na academia, era só aquela massa feita com o ovo e a goma, e o sal, e não tinha nada. Digo, não, vamos incrementar aqui com gratinar com queijo, colocar uma chia, para não ficar só o carboidrato, né? Então, a chia com a proteína do ovo. E a gente começou a fazer esse tipo de preparação. E as pessoas começaram a se interessar. Aí eu fui fazer um omelete e eu sempre recheei esses produtos. Tanto a crepioca quanto a omelete. Com carne moída cremosa, um frango cremoso. E aí a gente começou a conquistar as pessoas. Aí, de repente, eu comecei a fazer um peito de frango grelhado, porque ninguém queria comer frango. Todo mundo já estava assim, não, frango não. Mas aí eu fiz um franguinho diferente. Tudo está no tempero. Eu acho que esse segredo que é importante falar. Porque senão as pessoas se enjoam. Exatamente. Eu vou sempre comer frango. Não, você pode mudar como você está comendo. É um modo de preparo. Porque se realmente você pegar um peito de frango, cortar, jogar e temperar ele na hora ali, sal e grelhar, você não vai comer uma comida boa. Não vai. Nenhum alimento, nenhuma carne, ela vai ser temperada na hora. Você tem que temperar ela antes. Fazer um marinado, pelo menos de 4 horas antes da preparação. As minhas preparações são preparadas um dia antes. 2 dias antes para ela encorpar. Para pegar o tempero. Para pegar o tempero. Né? Então, quando as pessoas comem, elas dizem, isso aqui não é saudável. Aonde? Ter a ideia que saudável tem que ser ruim. Digo, não, a gente só usa os temperos adequados. E eu não misturo muito tempero, eu faço o básico, mas eu incremento com alguma coisa. Um tomilho, um alecrim, um orégano.
porque são produtos anti-inflamatórios, são digestivos. Sim. Uma folha de louro na carne moída tira um pouco a gordura, dá um sabor. Né? Então, assim, trabalho muito com salsinha, não trabalho com cheiro verde e coentro, porque ele é muito forte. Algumas preparações, que aqui em Manaus é assim, você vai para um restaurante, aí tem coentro, cheiro verde, quase em todas as preparações, né? Você tem que diferenciar os sabores da comida. Se eu vou fazer uma carne moída e colocar um coentro, eu não vou mais colocar em canto nenhum. Eu vou deixar só na carne moída. A mesma coisa a salsinha. A salsinha, tomate e cebola na omelete, fica maravilhoso. Aí você tira a salsinha, coloca um orégano, coloca um tomilho, coloca um chimichurri, que tem vários temperinhos. São estratégias, né? São estratégias, então Legal. E nós ensinamos muito isso na Estrela, quando os clientes vão, através com receituário, que a nutricionista indicou, vários temperos, compra linhaça, compra chia, mas como é que eu vou usar isso? E a gente faz toda uma orientação. Digo, olha, a chia, é bom você colocar ela no iogurte, deixar ali um tempinho antes de consumir, que ela vai te promover saciedade. São essas estratégias que fazem as pessoas não sentirem fome. Só que as pessoas têm um psicológico que se ficar sem comer, vai ficar com fome, né? E a gente trabalha muito essa questão também emocional deles. Olha, a linhaça, se você torrar a linhaça e colocar ela na salada, fica maravilhoso. Fica igual uma paçoquinha. Às vezes a pessoa nem sabe, só come ali pura, coloca em cima de alguma coisa. E não vai sentir sabor de nada. Né? Então, assim, realmente são estratégias. Eu sempre posto sobre temperos, aonde usar os temperos, em que preparação ser utilizada. Muita gente vai atrás de... Quero psyllium. Mas aí, quando vê o psyllium, mas eu vou usar isso aqui aonde? Aí, o que foi que a nutricionista indicou? Para colocar na salada. Olha, se você colocar ela pura na salada, você não vai gostar. Mas se você colocar no iogurte, no suco, ou misturar numa omelete, ou na crepioca, no arroz, ela não tem sabor. O psyllium não tem, ele é uma fibra que vai proporcionar muita saciedade, né? Vai ajudar no objetivo do emagrecimento, né? E faz muito bem para a saúde. Ah, tá, aí começa. Aí viram um cliente e vão lá, eu estou usando na omelete, eu estou usando na minha crepioca. Então, a gente ajuda muito nessa questão. Onde ele vai utilizar? A mesma coisa quando ele chega lá para comprar vários suplementos, mas você teve indicação disso aqui? Quem passou isso para você? Provavelmente foi a vizinha ali, viu no site. Acontecia muito. Não, minha usou. amiga, fulano, meu personal indicou para tomar. Né? Porque assim, como a gente tem um nutricionista na loja, o Valdo, meu esposo, assim, eu aprendo muito com ele, né? Um professor diário. E usavam muito a tomar whey. Eu digo, mas o whey é uma estratégia para você tomar. Tu não vai substituir tua alimentação com ele. Exato. Então, aí a pessoa... né? Eu digo, aí a gente vai conversando, eu perco a venda, mas eu não perco o cliente. Porque ele vai levar outras coisas, coisa que realmente vai fazer bem para ele. Tem que cuidar da base. A base é a alimentação. Com certeza. Se você só suplementar uma coisa, se não tiver uma base boa, depois... A gente teve uma paciente de uma cliente, que ela teve dificuldade, né? E rejeitou. É por isso que a gente pergunta, você está indicado pelo profissional? Legal. A indicação do profissional. Conhecer o paciente, né? Ele chegar lá, realmente saber o que ele vai realmente comprar. Então, assim, a nossa missão ali na loja é ajudar, é proporcionar essa saúde e bem-estar para ele e não vender o produto por vender. Né? E a gente procura realmente trabalhar a alimentação saudável dentro do que realmente o organismo precisa, que é uma boa proteína, um arroz, um feijão, uma salada. A gente tem clientes que não comiam salada. Não comiam verdura nenhuma. É o maior desafio. Ai, eu não tenho sabor de nada. Calma aí. Eu criei um molho, que é de mostarda, com uma geleia. Não é mostarda e mel, é uma geleia de abacaxi, ou uma geleia de damasco, que fica assim, dá um contraste. Então, esse molho a pessoa come com tudo. Come na salada, come na tapioca, come na omelete, come na crepe. Dá um sabor. Legal. Então, as pessoas
Eu tiro por mim. Quando eu vou começar o alface e o tomate ali, não vai ter graça. Exato. Então, a gente tem que fazer um molhinho diferenciado para poder a pessoa sentir prazer em comer. Legal. Esse é o objetivo da comida, né? Com certeza. Por que as nossas avós, nossas mães, elas fazem a comida para aquela família toda no domingo? Para todo mundo dizer assim, ai, tá gostoso, É uma tá maravilhoso, confraternização, né? tá Emocional delicioso, né? também. As pessoas se sentirem bem. E isso é gratificante. Com certeza. E você que está nos ouvindo, já anota essas dicas aí para fazer na sua alimentação, para deixar cada vez melhor. Eu vou até fazer um pause aqui e falar o seguinte. Se inscreva no nosso canal, dê o like, compartilhe com quem você acha que vai se beneficiar também dessas dicas, né? Porque sempre são coisas a mais que dão ali a diferença no dia a dia, né? E falando um pouquinho agora de algumas crenças populares que as pessoas têm. Uma que sempre surge é: comer carboidrato à noite engorda mais? A gente tem que riscar o carboidrato do jantar? Gente, eu não indico carboidrato durante a noite, porque já entra uma outra questão, né? A questão da qualidade do sono, no ciclo circadiano, é outra conversa. Mas comer em si o carboidrato, não existe um horário certo. Eu vou comer de manhã e de tarde, não é bem assim. É sempre saber escolher a qualidade do carboidrato e a quantidade também. É claro que existem estratégias para a gente estar colocando durante o dia, né, durante as refeições, o carboidrato, mas pontuando exatamente nisso. Eu vou comer carboidrato, eu vou engordar mais. Não é bem assim. Eu sempre peço para o paciente também dar um intervalo durante a noite entre a janta e o sono, pelo menos de 2 a 3 horas. Até para não interferir tanto na qualidade do sono, mas é mito isso daí, que o carboidrato engorda. E água com limão em jejum ajuda a emagrecer ou não? Meu pai. Doutora, é um mito, né? É um mito total, né? Não deixar nem cuidado. Os blogueiros que lutem agora, né? Vai ajudar na desinflamação, né? Porque em jejum ali, tomar água, ela é extremamente benéfica. Vai acordar ali o metabolismo, né? E o limão tem vitamina C, são antioxidantes, então vai trazer aquela sensação de leveza, de desinchaço. Então dá essa falsa sensação de que, tô emagrecendo. Mas não é bem assim, você tá desinflamando. Então já entra uma outra questão, mas especificamente para emagrecimento é mito. E o glúten? O glúten virou vilão. Ultimamente, não Tadinho pode mais, coitado, né? Tem que ser riscado. Ele é tão importante. Não é? Vamos falar um pouquinho do glúten aqui para as pessoas. Então, o glúten, ele é pontuado realmente várias vezes como vilão e mocinho, mas cabe ao profissional e ao próprio paciente saber escutar o próprio corpo. Então, o glúten para um grupo específico de pessoas, por exemplo, as pessoas celíacas, né? Que elas têm essa doença autoimune, então ela vai piorar a qualidade da vilosidade intestinal, abrindo ali, é como se fossem um espelhinhos juntinhos. Então, ela vai abrir e aí vai ser uma porta de entrada também para inflamação, para bactérias nocivas, né? E aí também piorando a qualidade e a imunidade. E nesses casos, o glúten não é interessante. E tem as pessoas também que elas são sensíveis ao glúten, mas não são celíacas, né? Então, essas pessoas, elas manifestam de alguma forma. Então, como enxaqueca, comi um pão, senti uma enxaqueca, ou inchaços, né, estufamentos gástricos, o excesso de gases também pode ser um dos sintomas. Então, tem que saber entender e escutar o próprio corpo. E também tem as pessoas que são intolerantes ou alérgicas ao trigo, né? Então, o trigo ele tem o glúten, então é saber escutar o próprio corpo, mas ele tem o seu lado vilão e tem o seu lado mocinho, não é generalizando dessa maneira, não. Eu acho que saber o que está comendo é bom, né? Com certeza. Pois é, isso é importante. Escutar o corpo, né? Porque, realmente, em alguns pacientes, em grande quantidade, piora mesmo a qualidade do intestino. Então, saber escutar, entender o que está comendo e o que o corpo está falando. Então, nesses casos, sim. E algumas alimentações que a gente tem no norte do país. Vamos falar um pouquinho de regionalidade. Aqui, às vezes, come muito peixe frito, farinha, açaí com xarope de guaraná, então, tucupi. E essa alimentação do norte?
Então, o nortista, ele realmente vem de uma cultura que não tem hábito de comer muita salada, né? Até porque as nossas frutas regionais são frutas muito gordurosas. Então, o povo vem com essa crença de que vou estar comendo natural, mas em grandes quantidades e vai me fazer bem. E não é bem assim. Principalmente o açaí, ele é riquíssimo em gordura, mas riquíssimo também, tem suas propriedades, mas tem que saber ponderar. E o povo é acostumado a tudo colocar a farinha. Então, hoje é campeão no meu ambulatório, paciente que vem com dislipidemia, né, com alta aí do colesterol, do triglicerídeos, e a maioria dos peixes são fritos, e coloca a farinha, coloca o açaí, o tucumã, e é muito alto em carboidrato e gorduras não tão benéficas assim. Então, saber ponderar também o que é natural, né? Sempre trazendo equilíbrio com acompanhamento nutricional, claro, sem deixar de comer, sem deixar de matar à vontade. Eu acho que isso não existe hoje, até porque o alimento, ele traz emoções também, então a gente tem que saber equilibrar e ter um jogo de cintura, mas a nossa região norte, infelizmente, inclusive, maior índice de obesidade é aqui na região norte. Então, assim, tem que saber por que tá tendo maior, né? Por que é maior? Justamente por causa da nossa cultura. Então, a alimentação, ela é muito gorda. Não que não seja boa, gente, mas é sempre saber ponderar. Isso, e a falta de salada também é muito importante aqui. Porque o manauara, o amazonense não come salada. Eu pergunto sempre, vocês comem salada? Disse, não como salada, não tenho costume. Aí eu digo, tem que comer, porque à noite come uma carne, né? Uma proteína com um pouco de salada, já é suficiente para você comer bem à noite. Ah, tá, ele diz, tá bom, então. Não, e começar com esses hábitos desde pequeno. Isso. Porque que a gente tá vendo muita obesidade infantil. Muito. E dois, que a pessoa que não é acostumada a comer isso, é muito difícil depois de modificar esse hábito. Exatamente. Então, quanto antes, melhor. Cria seletividade. Hoje, literalmente, é uma reeducação que eu faço no consultório com os pacientes. Então, tem a dificuldade e tem essa ideia errônea também de que trazer salada sem graça. Não vou me sentir satisfeito. Não é bem assim. Eu sempre tento explicar para o paciente para ele ter a consciência do que ele está comendo e por que ele está comendo. Às vezes, tem várias estratégias hoje em dia, novas receitas, né, molhos, enfim, que dá para utilizar. Esse é um dos artifícios que dá para incluir na dieta, ser muito mais apetitosa do que simplesmente fazer aquela mesmice, né? O alface, o tomate e a cebola. Hoje eu falo para os meus pacientes até que existe a salada sexy, que eu peguei até copiei um pouquinho ali de um neuro, que eu sou fãzérrima, e ele fala da salada sexy. O que é a salada sexy? É literalmente tornar ela mais atrativa. Então, saída da mesmice, né? Pegar algo que você não é acostumado, um agrião, uma rúcula, vamos incrementar aqui. Então, sempre modificar, até porque o nosso corpo, ele não gosta de mesmice, o nosso intestino, ele não gosta de mesmice, então sempre tá variando, é a chave. E vamos supor que a pessoa tem uma vontade de comer um negócio diferente, uma massa, uma lasanha, um negócio assim. Como é que a gente pode fazer, Elisandra? Eu queria que você desse uma opinião. Vamos supor, deu vontade de comer uma lasanha. Como é que eu posso fazer isso de uma forma um pouquinho mais fitness? Ou talvez um prato mais funcional? Então, por incrível que pareça, a gente tem uma receita na loja, foi criada, é a lasanha amazônica, que a gente faz ela com banana, pacovan grelhada. Que legal. Nós fazemos algumas preparações, porque assim, a região norte gosta do tucumã, da banana, do queijo, né? Quem sai de casa para comer um x-caboquinho. Então, a gente tem o x-caboquinho funcional, que é com pão 100% integral. Ele não tem o açúcar, tem muitas sementes. Legal. E a gente grelha a banana prata. Então, ela grelhada é outro sabor. E aí eu disse assim, por que não fazer uma banana grelhada na lasanha? A gente fez o teste, deu super certo. Então, é um molho normal. Eu trabalho muito com a carne moída, o tempero simples, de cominho, pimenta do reino, sal, alho. Tempero antes a carne moída. No dia seguinte, faço aquele molho refogado, coloco extratos de tomate. Se a pessoa não puder fazer o seu extrato de tomate, que dá um pouquinho de trabalho e se torna um pouquinho mais caro, ela pode procurar bons extratos de tomate em supermercados, que existe hoje marcas que não têm conservante, que não têm açúcar.
e prepara ali o molho, coloca um cremezinho de leite também e faz as camadas, grelha a banana bem douradinha no azeite, fio de Legal. azeite na frigideira antiaderente, que ela vai ficar bem dourada e pode montar por camada. Vai pro forno gratinar, não tem erro. Só tirou o macarrão. Ou se quiser fazer com a massa integral, também existe já hoje. Mas tem queijo? Tem. Se a pessoa quiser comer com queijo, ela pode colocar o queijo, mussarela Tá. normal. Eu não tiro, né? Porque a gente tem um público que come, de não dá. tudo. Se for uma pessoa que é intolerante à lactose, a gente já não indica. Ou faz com queijo vegano, ou faz com creme, um patê vegano, tirando o queijo e substitui pelo um creme, um patê. E aí gratina, fica saboroso do mesmo jeito. Bacana. Porque o que dá o contraste do sabor é o doce da banana, o grelhado, Aquele com agridoce, o né? molho. Então fica muito Deve bom. ficar bom. Fica muito Se bom. você puder depois passar essa receita, Passar, eu tenho sim. certeza que quem está ouvindo a gente quer testar. Fica, Pode a gente ser? pode ser, Então, sim. estamos combinados. Olha aí, vocês depois vão receber essa Não receita. preocupe não, que essa receita vai estar na íntegra para vocês. Perfeito. E, Elisandra, e se tiver vontade de comer doce? Aí é com a gente também, né? Também tem que ser dica do doce. Olha, sim. Eu não digo que a pessoa, eu não vou comer um bolo sem o açúcar, sem o trigo, né? É uma questão, porque esse bolo é uma coisa que eu acho que é unânime as pessoas gostarem. Porque remete muito à infância, traz aquela lembrança. Afetiva, né? Então, hoje a gente tem bolos normais, tem um bolo funcional que é feito com farinha de arroz e algumas outras farinhas, né, para dar consistência. Mas também a gente tem os produtos que são ricos em proteínas, que a gente trabalha com a farinha de amêndoa, que é o brownie. A Legal. gente tem o nosso brownie, cacau 100%, Ó, coisa boa. xilitol, mas a gente tem ele na versão também com açúcar demerara, porque tem gente também que tem restrição a xilitol e tem gente que não quer comer mesmo, né? Então a gente tem as duas opções. Os bolos, a gente tem bolos, nossos bolos também são feitos com farinha de amêndoa. Legal. E é assim, o interessante do produto, quando você enriquece ele com as farinhas, ele promove uma saciedade. Você não vai comer mais de um pedaço de brownie. É diferente você pegar um brigadeiro de festa, um brigadeiro comum, você come 2, 3, 4, 5, só falta não acabar mais. É Os verdade. nossos brigadeiros você come um. Porque o tamanho dele é suficiente para uma sobremesa. E o que está carregado nele também vai promover uma saciedade. Legal. O brownie, o bolo. Então, assim, é você enriquecer. Você pode até fazer um bolo de trigo normal. Mas se você colocar ali um psyllium, um pouquinho de linhaça da farinha. Agregar, né? Agregar, É isso. você Legal. vai ter um bolo funcional, uma chia. Você vai ter um bolo Perfeito. funcional. Porque enriquece um pouquinho as farinhas, elas dão, além de promover saciedade, tem a questão das vitaminas que fazem bem para a saúde. Então você acaba enriquecendo o produto. Não fazendo só o trigo, o açúcar. E sem procurar usar uma gordura, a manteiga, né, derretida, faz toda a diferença. Melhor do que o óleo. Eu não gosto muito de óleo com óleo. Eu prefiro usar a manteiga para ficar um pouquinho tradicional suas também. estratégias. Mas os Legal. nossos bolos e no brownie não tem gordura da manteiga. Legal. É só Perfeito. as farinhas mesmo. Nosso papo está ótimo, mas infelizmente estamos finalizando. Eu gostaria que vocês falassem uma mensagem final, um conselho para quem não está ouvindo Legal. sobre esse assunto. Bem, eu falo para os pacientes que existem as pérolas da nutrição e para também manter uma qualidade de vida, né? Não seguir exatamente o que aparece aí nas redes sociais e simplesmente seguir. Como eu falei, nem sempre vai ser bom e pode até prejudicar outros lados. Então, trabalhar a variedade, né? Nosso corpo ele gosta de variar, então comer saladas diferentes, produtos diferentes, trazer receitas também, né? Que é importante o lado afetivo. Sempre se manter em movimento também. Eu falo para os pacientes que se você der 5.000 passos, você está no sedentarismo. Então, vamos ficar ali entre os 7.000 a 10.000 passos, vamos sair da média. Né? Hoje a gente trabalha, eu digo também o sentar é o novo cigarro. Então, a gente tem que sempre estar buscando movimentar. Água são produtos ali acessíveis, palpáveis e que a gente esquece. Então, a água, beber bastante água é importante, principalmente no nosso calor, que rouba, né, muito a nossa água.
E trazer também uma qualidade de vida, né? Sempre cuidar do corpo, da mente, né? E nutrir não só a parte do estômago, né? O intestino ali, todo o conjunto nutricional, mas também a cabeça, sempre estar buscando para trazer uma melhor longevidade. Então, variar, água e é isso. Dizer que uma boa dieta, né, não leva uma boa vida, o bem-estar e boa vida. Só isso mesmo. Eu deixo minha mensagem aqui, é que as pessoas realmente se cuidem. Uma boa alimentação é você comer comida de verdade, o arroz, o feijão, a proteína, inserir legumes e vegetais. Eu deixo aqui que a consciência e a conscientização do que você quer, do que você deseja, como que você quer estar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a sua melhora de vida, o seu estilo de vida, porque tudo é esforço e dedicação. Quando a gente tem essa dedicação em querer mudar, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais aceitável, né? A gente consegue aceitar melhor. E não existe comida ruim. Existe preparação, modos de preparar e deixar a alimentação gostosa e saborosa. Muito obrigada, Agradeço. Yasmin, doutora Blanca, Obrigada. Elisandra, por estarem aqui conosco, por compartilharem tantas dicas. Legal. E se você curtiu esse episódio, não esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com as pessoas que vão se beneficiar dessas dicas. Esse episódio estará na íntegra no Spotify e no YouTube. E a gente tem uma novidade, que é o TikTok. Não esqueça de nos seguir lá também. Lá no TikTok e no Instagram, nós teremos cortes dessa nossa conversa, Legal. que vocês podem rever, divulgar, que tem muitas dicas importantes aqui. Eu vou dar até um spoiler do próximo episódio. Lembre-se da cor que a gente tem no outubro. Um grande abraço e até o próximo episódio.